Oi. Tudo bom, gente? Isso aí. Boa tarde a todos. Prazer conhecê-los. Que legal, muito bom contar com vocês. Muito feliz pelo convite, meu. Obrigado, coração. Gente, Queria só te dar uma fala antes, assim, Marcos, sem querer te cortar, desculpa. claro. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite num domingo. Conheço a tua função aí, sei como é que são as coisas aí para você, né? E o quanto você tem sido importante para nós aqui no Nariz Solidário, para mim, principalmente enquanto gestor, você me ajuda muito, né? Então, eu quis trazer pessoas como você e o James para fechar, né? Para a gente ter, para amarrar toda essa malha, né? E costurar tudo que isso a gente está falando, dessas palestras importantes que a gente teve. Então, muito obrigado por esse olhar que você vai trazer hoje. Então, pessoal, aproveitem, anotem tudo. Vocês sempre pediram. A gente quer falar com os hospitais. O Marco Sanfelice, além de representar a Santa Casa, que é um dos maiores grupos de hospitais aí do país, filantrópicos, ele é fera em captação de recursos, gestão de projetos e gestão de pessoas também. E então, assim, é o cara. Tá? Então, Marco, passo a bola para você e seguimos. Show, show. O Edu é um grande parceiro nosso, né? Acho que, enfim, gente, só apresentando, né? Eu trabalho na Santa Casa de Curitiba, é um hospital filantrópico, na verdade é o mais antigo hospital do Paraná, tem 141 anos de atuação, e é uma responsabilidade bem grande, assim, a gente conduzir esse bastão que vem sendo passado de geração em geração. E hoje, ainda mais hoje, né, a Santa Casa de Curitiba, ela nasceu por conta de uma pandemia, na verdade, uma epidemia de cólera. Para quem lê Gabriel Garcia Marques, já deve ter lido O Amor no nos Tempos do Cólera. E aquele tempo, o cólera se espalhou por todos os portos da América, na verdade. Pegava Caribe, que é onde o Gabriel estava, né? Enfim, onde se passam as histórias dele. Mas veio também para o Brasil, pegou Santos, pegou Rio de Janeiro, pegou Bahia, pegou Recife. E havia um medo muito grande que viesse para o Paraná, e justamente por isso a coroa mandou que construíssem mais hospitais. E foi construída, então, a Santa Casa de Paranaguá, a mais antiga do estado, que hoje está fechada, e a Santa Casa de Curitiba foi a segunda, e foi, inclusive, inaugurada por Dom Pedro II, em 1880. Então, a gente tem um carinho muito grande, uma responsabilidade imensa, né? E eu trabalho num hospital desse, de alta complexidade, ao todo, né, considerando leitos de psiquiatria, leitos de obstetrícia e os leitos de alta complexidade, a gente tem mais de 500 leitos totais. Hoje eu estou com 170 leitos COVID. Então, hoje também figuro como o maior hospital filantrópico para COVID, né? E o desafio é imenso, gente. Vocês não fazem ideia. Eu acho que quem aqui trabalha no hospital, só dá um tchauzinho aí, que já trabalha com atuação dentro dos hospitais, né? Legal. Então vocês devem imaginar o que a gente passa lá nossa, com um problema que é o Covid, né? O Covid, quando ele chegou, a gente ficou todo mundo sem chão, né? Paramos tudo, interrompemos praticamente todas as atividades voluntárias na integralidade, né? E ficamos sem chão. A Santa Casa, ela tem um trabalho bem legal de voluntariado, que não é só aquele voluntariado de final de semana, vamos dizer assim. A Santa Casa, ela tem 150 voluntários que, na sua maioria, né, são pessoas que têm disponibilidade durante a semana, e eles fazem um trabalho muito... A Santa Casa é o Hospital Cajuru, aqui em Curitiba, e fazem um trabalho de dentro de hospital, né, um trabalho de ajudar a transportar o paciente, né, pegar a cadeira de roda, pegar o paciente que está no quarto 417, levar até o raio-x, esperar terminar o raio-x, trazer de volta o paciente, né? Ou transportar um paciente até uma UTI, ou tirar o paciente da UTI e levar até o quarto, ou dar uma alta, né? Ajudar a conduzir o paciente na alta, ou fazer um negócio que se chama acolhimento solidário, que é ir bater papo, entrar nos quartos e bater papo. E a gente tem já há bastante tempo a atuação de grupos de palhaço dentro do hospital, e quando a pandemia
chegou, né? Essa avalanche chegou e a gente não sabia muito o que fazer. Esses voluntários, que na sua maioria são idosos, eles tiveram que ser afastados imediatamente do hospital. E a gente ficou assim, poxa, o que a gente vai fazer, né? Porque eu não tenho mais o acompanhante. Ele foi proibido de entrar no hospital, né? Só quando era maior de 65 ou menor de 18, por lei, tinha acompanhante. Agora, todo mundo dessa grande faixa dos adultos, vamos falar assim, eles estavam sendo internados sem o acompanhante. Estava sem os voluntários, estava sem os grupos, estava sem o amigo bicho, que é o pessoal dos cachorros, né? Estava sem os palhaços, estava sem a música, né? E a equipe de psicologia não aumentou na proporção que seria necessária para ocupar esse vácuo, né? Esse espaço que acabou ficando, né? Então, a gente já parceiros do Nariz Solidário, o Eduardo trouxe uma ideia aí, a gente encampou a ideia com unhas e dentes, né? E tivemos um tempo de resposta super rápido e conseguimos montar a Covidina, né? Que foi, eu não sei se você já contou, pessoal, isso. Alguém já deve ter visto, Sim, né? o pessoal conhece aí o Show. projeto robô, não, o projeto remoto, né, que a gente fez Legal. a gente arrancou as cabeças, né, e colocou o tablet, né, colocou Cara, as rodinhas. assim, foi uma solução muito legal, tem sido uma solução, na verdade, muito legal, muito bem aceita pela equipe. O diretor técnico aceitou de imediato. Quando eu trouxe a ideia para ele, falei, ó, doutor, você sabe que a gente é meio maluco, tal, a gente gosta de fazer um negócio diferente. O que você acha disso? Ele falou, para ontem, faça já. E como a gente já tinha um manequim lá, que era do museu, que eu tenho o Museu da História da Medicina, a gente pegou o manequim e em sei lá quantos dias, né, dá um jeito o manequim virar a Covid. Entre protótipo, mandar para serralheria e fazer todo o esquema, deu uns 15 dias, mais ou Foi, menos. foi. O grupo positivo já tinha me doado tablets para fazer a comunicação entre famílias e pacientes, né, que estão sendo usados durante agora a pandemia. E um desses tablets acabou virando a cabeça da Covidina, né? Foi super legal, tem sido super legal. A Covidina é uma parceira, já faz parte da equipe, tem crachá e tudo. Então ela já está super lá dentro. E é Legal uma que esse solução. nome também, né, Marco? Esse nome foi eles que deram, né? A gente O ficou batismo não foi preocupado nosso, com o não. nome. Exato. Exatamente, o batismo não foi nosso, o batismo foi da própria equipe, né? E esse ambiente de tensão, ele traz uma tensão muito grande sobre a equipe, né? Eu acho que quem atua em hospital já percebeu que o benefício não é só para o paciente, né? O hospital sempre, por si só, já é um ambiente tenso. A gente sempre está lidando com partidas e chegadas, né? Tanto partidas e chegadas de pacientes, como partidas desse planeta, né? Pessoas que estão saindo ou estão chegando, bebezinhos. Então, um ambiente sempre muito tenso, né? Um ambiente muito próximo da dor, muito próximo do choro, né? Muito próximo de sentimentos negativos. E a pandemia só aumentou isso, e para a equipe também, né? Então, a equipe está muito exaurida, né? Já com um ano de pandemia, a equipe anda muito cansada, muito abatida. A gente está fazendo várias ações para tentar levantar a moral mesmo, porque cansaram de sair na rua, ver o pessoal desrespeitando todo tipo de protocolo, e o pessoal não está nem aí. Então, isso gera uma mágoa muito grande, enfim, um esgotamento, né? E a gente hoje tem tido como um dos maiores motivos de afastamento laboral questões psíquicas, né? Questões de depressão, questões de síndrome de burnout. Então, realmente a equipe tem sentido na pele isso. E para quem já trabalhou em hospital, sabe que o palhaço, quando ele chega ali, ele arranca sorriso de todos os lados, né? Até as paredes sorriem. Então, a gente, hoje, graças a Deus, temos a Covidina já no Hospital Covid. Agora, para esse ano, vamos aumentar a nossa atuação dentro do Hospital Santa Casa, que são 2 hospitais. Eu tenho um hospital só de Covid, 110 leitos só de Covid. E o outro hospital tem Covid e tem pacientes de alta complexidade, cardio, nefro, etc. Então, tem sido muito bom. A gente está agora projetando para atingir o outro hospital e ter dois personagens aí nessa jogada. Mas a gente acredita muito nesse tipo de parceria, né? Não vê a hora de poder receber os palhaços de volta, né? De verdade, carne e osso lá.
uma distância, mas a gente não vê a hora mesmo, isso é uma grande verdade, de receber música de volta, de receber todo tipo de manifestação artística de volta, né? O palhaço, na verdade, ele leva ali na sua maletinha mágica, ele leva a música, ele leva a dança, ele leva a risada, ele leva tudo ali dentro, né? Ele é super completo nesse sentido, né? A gente tem as atuações dos músicos, tem os corais, mas eles vêm final de semana, vêm uma vez ou outra, né? Nem sempre agradam a todos, né? Isso também acontece com o palhaço, mas na maioria o palhaço acerta, né? Então, assim, para a gente é muito importante mesmo essa relação artística. E um ponto que eu acho que, já indo para as minhas anotações aqui, que eu acho importante a gente destacar, é justamente a questão de uma atividade, de uma obrigação dos hospitais, e isso qualquer hospital, gente, hospital privado, hospital público e hospital filantrópico, qualquer natureza de hospital tem um negócio que tem que respeitar, que chama Política Nacional da Humanização. E a Política Nacional da Humanização, ela, na verdade, assim, resumindo em poucas palavras, ela tenta promover mecanismos, né, políticas e ações que elas sejam realmente táteis, né, e reais, em que a pessoa não seja tratada como um número, o paciente do 412, né, o paciente do 728. Então, eu tenho que tratar o seu Fernando como o seu Fernando, a dona Giovana como a dona Giovana, né, e a gente tem que tratar aquele ser humano como ser humano. Quando você tem uma produção em série, um hospital que atende muita gente, são equipes de turno de 12 por 36, só para vocês terem ideia, para a gente ter 500 e poucos leitos, a gente tem quase 2.300 funcionários totais, né? Então é muita gente, a gente está falando de muita gente para os dois lados, né? Principalmente quando a internação é curta, então às vezes a pessoa não se dá o trabalho de saber o nome do paciente, né? Então, essa Política Nacional da Humanização, ela já foi implantada, eu não vou agora de cabeça recordar quando ela entrou em vigência, né, quando ela foi sancionada, mas se eu não me engano, ela já passa dos seus 15 anos, né, então já é uma lei madura. Só que mesmo assim, nem todo hospital trabalha bem a política de humanização. E para desdobrar essa política em ações tácitas, os hospitais fazem uso de um negócio que chama GTH, Grupo de Trabalho em Humanização. Alguém já ouviu falar? Dá um tchauzinho aí. Olha só, ninguém ouviu falar. O grupo de trabalho e humanização, eles são grupos, são colegiados, em que todas as áreas são convidadas a participar, principalmente as áreas assistenciais, porque é ali que o contato é real, né? Olha lá, 2003, obrigado, viu, Paulo? É isso aí, 2003. Então, assim, mas qualquer um pode participar. Então, o RH pode participar, o pessoal da finanças pode participar. Agora, o pessoal da assistência, os enfermeiros, equipe de limpeza, equipe de segurança hospitalar, equipe de manutenção pode participar. Mas o importante são essas pessoas da recepção, essas pessoas que estão ali em contato com o paciente. E dentro desse grupo, eles vão eleger, claro, um colegiado, ele tem que ser proporcional ao tamanho da equipe. Então, um hospital que tem mais time tem que ter um grupo mais robusto, um hospital que é menorzinho pode ter um grupo menor. Mas o importante é que esse grupo desenvolva ações sempre chanceladas pela diretoria geral do hospital para que promova-se a política de humanização. E neste âmbito, eu acho que existe uma obrigação que os palhaços conseguem ajudar muito nisso, que é justamente promover a arte lá dentro, arte, terapia de qualquer natureza. Então, essa é uma ideia que eu acho que fica também importante vocês saberem, né? Acho que é super importante vocês saberem. Às vezes, quando estiver fazendo uma abordagem em algum hospital novo tal, sempre é bom perguntar, vocês têm GTH, está funcionando o GTH, você faz parte do GTH, né? Ou quem faz parte do GTH? Geralmente, fiquem à vontade, tá, gente? Caso tenha alguma dúvida, quiser me interromper, fique à vontade. Mas, geralmente, quando a pessoa traz isso, ela já consegue quebrar o gelo ali e de repente, começar a oferecer uma solução. Né? Começar a oferecer uma solução logo de cara. E é justamente a constituição dessa relação com o hospital
ela pode vir nessa linha, né? Ela pode vir nessa linha da humanização hospitalar, mas tem outras portas também que eu acho que é importante vocês pensarem, né? A parte do RH, os recursos humanos, ele também se beneficia, né, da atuação do palhaço no hospital, porque o palhaço descontrai, porque o palhaço faz a equipe ficar de bom humor, ele faz a relação profissional, paciente, melhorar, né? Hoje está muito na moda, é muito chique falar user experience, né? Então, ele melhora essa relação do user experience, né? Ele lubrifica essa engrenagem, ele faz a coisa sair, né? Então, ele faz o paciente ter uma experiência positiva, ele sair com uma impressão positiva, e ele ir lá no Facebook, dar um joinha lá no hospital, ir lá no Google e falar 5 estrelinhas para esse hospital. E aí, nesse bolo todo, essa relação paciente-hospital tem muito a ver com o palhaço, no fim das contas. Então, eu acho que o RH é um caminho, por considerar que ele está atuando também com os enfermeiros, com a equipe. A equipe de psicologia, fundamental. Todo hospital tem, tá, gente? Todo hospital tem. Se tiver internado, vai ter que ter equipe de psicologia, é natural que tenha. O RH também tem seus psicólogos, né? Mas o psicólogo hospitalar, ele tem uma função muito delicada, né? Ele que tem que estar ali amparando a família naqueles momentos mais complicados, e ele tem que estar trabalhando também esse bem-estar do paciente. Tem uma outra área que eu acho que é importante vocês anotarem, terem em mente, nem todo hospital tem, é a área de voluntariado, né? Então, dentro de hospitais filantrópicos, boa parte deles tem os voluntários, né? E esses voluntários vão se dividir em N tarefas. Eu tenho voluntário que é costureira, né, voluntária que pega lençol de hotel que a gente ganha e adapta ele para caber nas nossas camas. E eu não sei nem, nunca vi a cara dessas voluntárias, né? Elas nem vêm no hospital, né? E eu tenho voluntário que, se permitir, ele está lá de segunda a sexta. A gente tem que bloquear ele. Fala, para de vir aqui, você não pode vir tanto, porque tem uma regra também. Então, mas quando tem essa equipe de voluntariado, eu acho um caminho bem interessante do grupo, né, de palhaçaria hospitalar procurar é o voluntário. Eu acho um caminho bem interessante. Vocês podem pensar também nessa vertente, tá? Claro que quando o grupo é mais organizado, né, quanto mais estruturado, melhor, né? Quando estabelece uma parceria de uma associação que tem uma constituição, que tem um CNPJ, que está com a sua ata de eleição em dia, está com seus papéis em dia, e fica mais fácil para o hospital também, porque daí fecha-se um termo de parceria entre duas instituições. É muito mais fácil, né? E isso mostra também um nível de seriedade maior. Para vocês terem ideia, toda hora voluntária no hospital, ela tem que ser mensurada na contabilidade. Então, toda vez que um palhaço doa seu tempo lá dentro, né, qualquer que seja, isso tem que ser mensurado por alguém dentro do hospital e depois repassado à contabilidade, que vai fazer uma aferição, ou seja, uma valoração disso. E isso é lei, tá, gente? A gente tem que fazer isso por obrigação legal. E isso entra no balanço do hospital também. É um trabalho que o hospital também é valorizado, gera PIB, vamos falar assim, gera PIB? Gera. Né? Então, o valor do palhaço, ele não é só um valor no âmbito das relações humanas, ele é um valor financeiro, né, também para o hospital. Não que a gente fique preocupado com isso, não estou preocupado em declarar lá que valorou bem, valorou mal, não é isso. Mas é importante vocês saberem que os hospitais eles têm obrigações para com a atividade voluntária. E vocês podem ajudar muito os hospitais nesse sentido. Não são todos os hospitais que têm voluntários, né? E, poxa, bom seria se todos os hospitais pudessem ter, né, Edu? Enfim, seria fantástico se todos os hospitais pudessem ter grupos de voluntariado. Destaco também, eu acho importante, caso vocês tenham relações com os diretores, né? Os diretores dos hospitais, muitas vezes, eles têm que servir também como vetores, né, como pessoas que vão forçar um pouco a equipe a aceitar um grupo, né, a se permitir a inovação, né? Acho que cada hospital, e isso a gente percebe muito aqui, cada hospital tem seu jeito, né, tem sua cultura organizacional, e tem hospitais que são mais caretas, né, são mais fechados, são mais difíceis. Eu lembro que a gente tinha um padre no hospital e um caos engraçado, né? E era um padre já de bastante idade, ele estava lá com a gente, eu não lembro quantos anos, foi logo que eu entrei,
E um dia o pessoal do amigo bicho, que leva os cães no hospital, eles entraram, e o padre estava, Curitiba chove muito, aquele dia estava chovendo, o padre estava com guarda-chuva na mão, e a hora que ele viu o cachorro dentro do hospital, ele deu uma guarda-chuvada, ele falou, como que deixaram esse cachorro entrar aqui e tal? Então essas coisas acontecem, né? Mas, e assim, eu tenho certeza que a impressão dele quando ele viu o primeiro palhaço no hospital não deve ter sido muito boa também, né? Mas assim, eu acho que o pessoal hoje já entendeu muito bem, acho que, queira ou não, Pat Adams fez o seu dever de casa muito bem feito e deixou um exemplo fantástico para todo mundo. E eu acho que não tem como a gente não olhar os palhaços hoje e entender eles como parte integrante mesmo do hospital, né? O que mais que eu tinha para falar para vocês, gente? Essas atuações, em geral, uma vez que elas estão ali trabalhando diretamente a relação do paciente com a unidade, né, com o hospital, elas agregam valor, né? O hospital, ele vai ter, eu vou sempre olhar um pouco aqui a questão da filantropia, do hospital filantrópico, tá, gente? Ele vai mudar isso com outros perfis, outras naturezas. Você tem, por exemplo, o Hospital do Exército, você tem hospital público, né? Você pode ter uma UPA, né? Você pode trabalhar dentro de uma UPA, você pode trabalhar dentro de um hospital, por exemplo, pago, né? Um hospital privado, né? A pessoa tem grana. Desculpa, eu não vi a pergunta aqui. Mas assim, a pessoa tem grana, ela não precisa de palhaço? Não, ela precisa dar risada também, não é porque é rico que não precisa dar risada, gente. Então, eu acho que como essa atuação de vocês, ela agrega valor ao hospital, ela tem que ser muito bem vista pelo hospital. O hospital tem que preservar essa relação muito bem. Quando a gente pensa num hospital filantrópico, ele tem lá uma fatia bem larga de SUS, de paciente SUS, e ele vai ter uma fatia geralmente bem menor de paciente de convênio particular. Essa permanência desses dois perfis de paciente lá dentro, ela é necessária para a gente equilibrar as contas hospitalares, né? Então, hoje o SUS, por exemplo, eu vou falar um número bem genérico, assim, geralmente o paciente SUS ele ocupa entre 70% e 80% dos leitos. E o paciente de convênio vai ocupar a lacuna que sobra, ali os 30% a 20%. Só que esse pedacinho já é suficiente para dar uma equilibrada no caixa e o hospital não quebrar, porque o SUS tem uma tabela muito defasada, a gente recebe muito mal. Então, só para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos aqui em Curitiba, a passagem de ônibus quintuplicou, né? Nos últimos mais ou menos 10 anos, ela subiu quase 5 vezes, deu 4, alguma coisa, tá? Eu tenho procedimento hospitalar que não subiu um centavo. Então, para vocês terem ideia, uma consulta ambulatorial de um médico uro, ele vai receber R$10. R$10 para fazer uma consulta, gente. É R$10 mesmo. Por exemplo, uma espirometria, para quem não sabe o que é isso, é aquele aparelhinho que o pneumologista faz você assoprar para ver como é que está a tua asma, esse tipo de capacidade pulmonar, né? Espirometria, eles pagam R$15. Não dá o valor da tinta da impressora, né? A gente brinca. Então, o hospital, ele vive ali equilibrando pratos para tentar sobreviver, tentar não quebrar. Então, é muito natural. Esses dias eu estava conversando com uma Santa Casa aqui, dos nossos Campos Gerais, próximo de Curitiba, 70 quilômetros daqui. O cara, uma Santa Casa miúda, de uns menos de 100 leitos, ele tinha ali uns 70, 80 leitos, a dívida dele estava em R$6 milhões, dívida total bruta, né? Então é muito fácil, muito tênue ali a linha do limite ali e do buraco. Então é muito normal que uma Santa Casa ou um hospital filantrópico que está mal equilibrado na relação com os planos de saúde particulares, ele comece a galgar um desequilíbrio. E nesse sentido, ter uma boa relação com o paciente de convênio é importantíssimo para que essa pessoa venha, para que essa pessoa volte. O convênio paga muito melhor, muito melhor. Então, só para vocês terem ideia, gente, uma endoscopia simples, o SUS paga R$40, tá? Considerando o valor de anestesista, considerando o valor de médico laudista, eu consigo levar esse número para uns 60, 60 e poucos reais. Um plano de saúde ruim vai me pagar 200. Né? O mesmo procedimento, o mesmo, igual, gente. Então, assim, para qualquer hospital hoje, ter o plano de saúde, ter o paciente de convênio é fundamental, senão quebra.
né? A não ser hospital público. Hospital público não vai quebrar, o governo não vai deixar quebrar, né? Se deixar, o prefeito não se reelege, né? A Aline colocou ali uma pergunta. Marco, você acha que a extensão da arte-terapia poderia ser usada como base nos projetos de acompanhamento de saúde da família, em parceria com as OS, para o trabalho de prevenção de doenças, principalmente no acompanhamento de áreas vulneráveis diretamente nas unidades básicas? Não seria uma via diferencial? Olha, Aline, eu não trabalho assim, eu não trabalho, na verdade, na atenção básica, né, atenção primária. O que eu sei é que a gente, como país, a gente tem vários SUS, né, e isso vai mudando de região para região. Era para ser um sistema único, mas é bem engraçado, que ele é um sistema que não é único. Então, se você pegar interior do Nordeste, vai ser de um jeito, se você pegar interior de Santa Catarina, vai ser totalmente diferente. Aqui no Sul, Santa Catarina, eu sei que trabalha muito bem a questão da medicina da família. Alguns municípios do Paraná eu já ouvi dizer que trabalham muito bem a questão da medicina da família. Cidades grandes não trabalham isso bem. Em geral, não, a gente não consegue ter um médico da família pelo SUS na cidade grande, né? A pessoa só procura o serviço de saúde a hora que está com algum sintoma, né? Já está procurando porque eu quero a UPA, porque eu quero internar para isso, para aquilo. É diferente. Então, eu não sei te dizer, eu não consigo te responder isso. Mas eu acho que a arte-terapia, ela pode ser útil, talvez, no sentido de complementar, né, um atendimento ou uma terapia. Por exemplo, um paciente que teve uma internação, digamos, eu não sei, talvez por uma questão psíquica, né? Ele teve uma passagem, ficou ali num hospital de psiquiatria, né? Poxa, é muito importante para essa pessoa, né? Ter contato com coisas que tragam endorfina, que tragam prazer, né, de alguma forma. Mas, olha que legal, Maria Rosa, existe um projeto Visita Domiciliar da Alegria, experiência do Palácio na Atenção Primária em Porto Alegre. Olha que legal, muito legal. Não sabia, não. Show, 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 show. Eu acho que assim, gente, se for possível fazer esse tipo de conexão e a gente conseguir realmente levar o riso é uma terapia, gente, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o paciente, às vezes, ele chega muito desgastado ao sistema de saúde, ele está cansado, ele está magoado, ele sofre demais. Então, o que a gente vê numa cidade grande, a gente acaba recebendo esse turismo do paciente, né? O paciente que vem para fazer o atendimento, e às vezes vem de 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500 quilômetros, ele se desloca para cá para fazer um acompanhamento. Então, às vezes, o cara vem tudo isso para ter uma consulta, gente. Para ter uma consulta que não vai durar 15 minutos, né? Fazer meia dúzia de exame, que às vezes ele podia fazer no local dele lá. Então, tudo isso é uma desumanização da saúde, né? É muito cruel a gente fazer isso com uma pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que tudo que a gente conseguir levar que traga essa relação boa, né, favoreça esse entendimento bom, é bem-vindo, é bem-vindo. E eu acho que até a palavra projetos ali, a Aline tocou nessa palavra, eu acho que é uma palavra bem importante. A gente tem que entender a saúde como essas abordagens como projetos, né? Claro que eles podem ser contínuos, eles podem se estabelecer e ficar e perdurar uma eternidade, mas assim, a gente pode sugerir para esses interlocutores na saúde, a gente pode abordá-los e propor pilotos, e propor experiências, né? Vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Quando a gente está falando de grupos voluntários, às vezes a tua disponibilidade vai ser final de semana e já é alguma coisa, já é legal. Agora, quando você parte para uma empreitada um pouco mais organizada, um pouco mais profissional, eu acho que a gente ganha muito, tem um ganho muito substancial no sentido de conseguir estabelecer metas, estabelecer objetivos, ter um certo compromisso um pouco maior, né? A gente sente muito do voluntário ele ser inconstante, né? Ele ser um cara que tem hora que ele está lá toda semana e tem hora que ele desaparece, não dá nem, né? Não dá nem notícia. Então, assim, é muito bom quando a gente tem um nível de profissionalização, um nível de organização institucional maior. Isso tudo traz uma seriedade, é mais fácil dialogar, mais fácil de montar calendário, montar agenda, né? Então, eu sugiro a vocês que quando abordem os hospitais, escutem, né? Claro, estejam abertos a escutar, porque pode ter muita demanda da parte deles também, em, de repente, conseguir um pouco mais de recurso, enfim,
até, poxa, eu estou precisando de dinheiro para iniciar uma atividade. Às vezes o hospital, ele vai encampar vocês, ele vai falar, poxa, eu não consigo dinheiro, mas o que você precisa? Eu tenho uma área aqui de captação de recursos super forte, e vamos correr atrás dos recursos que você precisa, né? Trazendo um exemplo aqui bem prático, né? A gente já fez vários projetos com o Nariz, mas, assim, um projeto que eu acho bem interessante, né, Edu, foi o nosso projeto de lei de incentivo. Não sei se você já deu um briefing aí para o pessoal, explicou um pouco disso, não? Não, esse eu acho que não. Não lembro se Assim, eu falei. eu acho interessante, pessoal, vocês pensarem assim, existem várias formas de captar recurso de imposto de renda ou de outros impostos, né? Os hospitais, via de regra, eles não são elegíveis para isso. Mas o hospital, por outro lado, ele tem uma relação muito boa e, geralmente, ele tem uma credibilidade pública muito grande. Ele tem um nome muito maduro, muito forte, né? Qualquer hospital filantrópico. Você pegar um hospital oncológico, você pegar um hospital infantil, você pegar um hospital até materno-obstétrico, enfim, um hospital, uma maternidade, né? Geralmente, por ele atender o SUS, ter ali uma certa exposição pública, ele geralmente já tem seus parceiros, ele já estabeleceu grandes doações ou pequenas doações, ou ele tem, assim, uma massa de apoiadores, de empresários, de pessoas físicas, etc. E quando você está falando, por exemplo, que existem leis de renúncia que vão permitir a destinação de um pedaço de um determinado imposto para um projeto cultural, se isso beneficiar aquele hospital com quem aquele empresário já tem uma relação próxima, é muito mais fácil dele doar, muito mais fácil, porque ele acredita. Se é o fulano do hospital tal que está falando, eu acredito, eu confio nele, eu conheço esse hospital, né? A gente tem um caso aqui bem interessante de um grande doador do Paraná, e eu tive ano que eles me ligaram e falaram assim, você tem algum projeto cultural? Eu falei, tenho um projeto cultural esse ano aqui. Quer que eu te mande a apresentação? Não, manda só a conta, eu vou depositar. Eu falei, mas você não quer nem ver o projeto? Ele falou, não quero nem ver, não vai dar tempo. Então aconteceu isso e foi uma doação gigantesca. Gigantesca, a gente está falando aí, R$300 mil. Né? Então, acontece isso, gente. O hospital ele já tem vínculo com muita empresa e com muita possibilidade de doação. Então, quando a gente tem um projeto mais estruturado, a gente pode sim trazer essas opções, essas oportunidades. E, claro, o hospital ele pode se beneficiar de várias formas disso, não só com o produto em si, vamos falar, a entrega, o produto cultural em si, que é ter os palhaços lá, que é ter uma atividade, ou ter uma atividade à distância, mas o produto cultural em si, mas ele pode se beneficiar também com, por exemplo, exposição em mídia. É interessante? Claro que é interessante. É muito bom para o hospital poder ter um pouco de aparecer um pouco na mídia. Por quê? Porque isso fomenta a doação, fomenta ser lembrado, fomenta um monte de coisa. Então, reforça a marca, estrutura a marca. E eu acho que as duas marcas, a marca da associação e a marca do hospital navegando junto, as duas ficam mais fortes, né? Uma porque já é madura, já é conhecida e mostra para a sociedade que também tem atividades culturais, e outra que a associação está levando ali, vamos dizer assim, está indo junto, está indo de carona, né? Eu não diria nem de carona, mas está indo parceira, e isso estrutura a credibilidade da associação, né, perante outros empresários. Então, por exemplo, você de repente apareceu aqui num projeto com o Hospital Santa Casa neste ano, no ano seguinte você está levando para o mesmo apoiador um projeto para outros hospitais de outras regiões. Então, isso tudo pode favorecer vocês a se tornarem realmente parceiros, né? Não só dos hospitais, mas talvez de grandes empresas, né? De grandes doações. Os grupos bem organizados, eles podem ter acesso também a fundos culturais do município ou do estado onde estão, né? Desde que estejam organizados, que tenham toda a papelada em dia, eles podem firmar parceria com os hospitais, termos de parceria, né? E claro, para isso o cara tem que ser conhecido, ele tem que mostrar serviço de alguma forma para o hospital ter algum nível de credibilidade, mas eu acho muito importante também colocar isso, porque vocês podem acessar recursos, né? Aqui em Curitiba a gente tem a lei do mecenato municipal, tem uma linha que é o Profice também no estado, tem editais de fundos, tem editais de empresas privadas, a doação
fundo perdido. Então, por exemplo, Itaú Rumos, né? Eu lembro sempre desse projeto. Claro, não é um projeto que eu acho que seria aplicável a grupos de palhaçaria hospitalar, eles têm um conceito um pouco diferente. Mas tem empresa que simplesmente doa, gente, e doa muito, né? Então, assim, quando eles abrem editais, tem que estar com o projeto estruturado, tem que estar com o CNPJ em dia, tem que estar com tudo organizado, que aí vocês partem para um outro nível, né, de organização, de estrutura, né, amadurecem, realmente, sedimentam, né, e realmente a associação pode ser, de repente, ter o principal foco, né, você não precisar mais ter, eu tenho meu trabalho, mas a associação é um negócio que só me toma tempo e me traz dor de cabeça. Não, a associação pode ser teu sustento de alguma forma, né, ela pode te sustentar e sustentar todo um ecossistema que está ao teu redor, né, então, artistas cênicos que gostariam de enfim, tem um sonho, acreditam realmente nas artes cênicas, mas, poxa, eu preciso de recursos, cara, eu preciso de dinheiro, né, eu preciso sobreviver. Então, assim, existe aí um nicho e uma possibilidade imensa, e eu acredito muito nisso, assim, particularmente eu acredito que a gente precisa realmente fazer acontecer essas parcerias e buscar esses recursos também nesse sentido. Eu não peguei quem falou ali do PMI, gestão de projetos do PMI. Fechou a inscrição já, viu? Fechou, acho que sexta-feira. Mas quem está cuidando é a Tânia, sabe a Tânia? A Tânia que está... A Tânia é nossa parceira também aqui, ela orienta a gente com relação às normas e regras, né? A Tânia, ela tem uns 20 anos de voluntariado, deve ter. É uma baita professora aí de todo mundo, acho que todo mundo conhece a Tânia, sabe o tanto que ela já trabalhou para estruturar os voluntariados em associações sem fins lucrativos aí, hospitalar, não hospitalar, enfim, uma baita parceirona aí, e ela que estava cuidando desse projeto PMI esse ano. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que mais importante, né, do que, vou usar a regra do PMI, a metodologia do PMI é super complexa, gente. A metodologia do PMI é aplicada pela NASA, assim, é um negócio super complexo. Faça um projeto bem feito, escreva um projeto bem escrito, pense em metas e objetivos SMART, né, que consigam ser mensuráveis, que tenham um tempo claro, tenham uma coesão, né, construam orçamentos razoáveis, né, quando vocês forem apresentar esses projetos, façam uma apresentação bem feita, né, gastem tempo com isso, né, eu bato sempre foto do celular, chamo uma hora um fotógrafo e falo, cara, você quer ser meu voluntário aqui do meu projeto? Venha 2 dias comigo e fotografa a minha equipe atuando, só isso. A imagem, gente, a imagem da organização, muitas vezes é mais importante do que o que a gente faz, engraçado. Hoje eu acho que, claro, tudo é validação social, tudo quando a gente se apresenta é validação social. Eu, como representante de relações institucionais do hospital onde eu estou, eu sei muito bem disso, assim, para mim, a primeira impressão é muito importante. Então, quando eu vou abordar um político, eu vou abordar uma empresa, eu cuido muito, eu faço um zelo muito grande pela imagem que eu estou levando, né? E eu acho que vocês têm que ter esse cuidado também, sabe? Então, procura um cara para fazer a tua fotografia bem feitinha. Poxa, eu vou fazer uma apresentação, vou montar um site. Chama um designer, fala, faz para mim voluntário, né? Aborda alguém, não deixa só na mão daquele sobrinho que entende alguma coisa de internet. Então, faz um negócio melhor, procura parceiro. As pessoas querem ser parceiras, gente. As pessoas querem ser voluntárias. Muita gente tem vergonha de ser palhaço, né? Eu não tenho, eu sou muito inibido, eu não vou conseguir e tal, mas eu quero ajudar. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no hospital, uma das maiores voluntárias nossas hoje, maiores, é uma japonesinha de uns 60 e tantos anos, que ela lança mais de 20 mil notinhas fiscais por mês para a gente. E se você pedir para ela, falar assim, olha, vai lá fazer acolhimento solidário, vai lá pegar aquela cadeira de roda, levar aquele paciente em tal lugar, ela vai falar, eu prefiro ficar lançando minhas notinhas. Ela não gosta. Ela quer ajudar, mas ela não gosta de ser tirada daquela zona de conforto dela, né? Então, assim, tem gente querendo ajudar, de repente querendo ajudar com o que eles podem ajudar. E vocês têm que estar lá, né? Acho que vocês têm que estar lá pedindo, né, fomentando. Então, para vocês terem ideia, no passado, quando começou a pandemia, a gente fez uma ação de captação de recursos que levantou quase 3 milhões e 200 mil.
né? E eu fiz isso sem gastar do hospital, não gastei nenhum centavo. Uma agência de publicidade nos apadrinhou, uma equipe de fotografia e filmagem nos apadrinhou, várias rádios e várias TVs nos apadrinharam cedendo espaço em mídia, então, spot de rádio. Então, assim, veja, eles ajudaram com o que eles tinham. Então, quando você pede algo a alguém, pede bem pedido, né? Pede de forma organizada, estruturada, e ao mesmo tempo pede na moeda da pessoa, ou seja, eu não vou pedir maquiagem para uma empresa que faz cimento, né? Para ele eu vou pedir saco de cimento, né? Eu vou pedir maquiagem para quem faz. Então, por exemplo, vocês precisam de maquiagem. Para quem que vocês vão pedir? Né? Não, tem uma empresa de advocacia, o cara é super parceiro. Pode até ser que o cara dê, meu. Mas se você chegar para a empresa que produz o que você precisa, mas o cara é lá de, sei lá, da Grande São Paulo, eu sou um nada aqui no meu cantinho. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Eles estão loucos para ajudar, pequenas instituições. Hoje a palavra responsabilidade social é uma palavra que permeia, ela é transversal, desde o pequenininho até o grandão, né? Então, assim, a outra palavra que é importante, voluntariado corporativo. Grandes empresas estão extremamente preocupadas com voluntariado corporativo, elas têm metas. Então, a gente tem aqui, em Curitiba, duas que eu lembro bem, assim, a Volvo e a Bosch, né? As duas trabalham super bem nisso. E, por exemplo, a Volvo, ela presta conta, né, cara? Ela presta conta para a Suécia lá, os caras têm meta de voluntariado corporativo, quantas horas ano vocês fizeram de voluntariado corporativo, e se os caras não baterem meta, eles vão ter que ajoelhar no milho depois. Então, assim, quando você aborda a empresa certa, pedindo a coisa certa, do jeito certo, né, eu acho muito importante que vocês consigam, e vocês conseguem. E amanhã depois, a hora que tu abrir tua página na internet, você vai ter uma logomarca importante lá embaixo. O Grupo Boticário me apoiou, o Grupo Natura me apoiou, o Grupo, sei lá. Isso tudo, gente, é validação social. Quando você for abordar um hospital, ele vai ver, o cara já tem vínculo com grandes empresas, o cara que conseguiu um prêmio, conseguiu uma certificação, né, provou a competência, né. Outra recomendação que eu faço a todos vocês, né, quem não faz relatórios anuais, façam, né. Mas esse ano fiz tão pouca coisa. Faz um relatório, faz bonitinho, nem que eles tenha 4 páginas, faça e envie para todos os teus parceiros, faça. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, vocês têm que ser lembrados, né? Vocês podem ser convidados a projetos, né? Eu acredito muito que os hospitais privados no futuro, então, o Hospital da Unimed, por exemplo, hoje já deve estar acontecendo em algum pedaço do nosso país, hospitais pagarem pelo serviço de palhaçaria. Tenho certeza que sim, né? E eu acho que vocês podem também pensar nisso para um futuro mais à distância, sabe? Como que isso pode gerar um recurso para mim? Porque se esse cara, de repente, o diretor que hoje está num hospital filantrópico, num hospital oncopediátrico e vê um baita serviço de palhaçaria hospitalar, amanhã depois o cara vai administrar o hospital da Rede Dorme, sabe? Um hospital super chique lá, um hospital, sabe, de alto padrão. E aí ele vai falar, eu queria muito aqueles palhaços. Aquele pessoal fazia diferença. Fazia diferença não só para o paciente, mas para o colaborador. Eu quero aqueles caras aqui. Então, se vocês se apresentam bem, se apresentam legal, vocês podem, de repente, criar essas conexões e conexões que vão perdurar e vão ultrapassar anos e anos, né, gente? Então, nessa linha, eu queria também deixar essa sugestão para vocês, que façam sempre não só façam bons projetos, mas mostrem que estão fazendo bons projetos, né? Não é só importante fazer, é importante mostrar que fez, né? Isso é fundamental, né? Mas, gente, eu acho que é isso que eu tinha para trazer. Eu queria abrir para perguntas aí, comentários, enfim. Alguém quer falar? Então eu vou falar aqui, né, dessa importância que você trouxe, né, Marcos, sobre essas parcerias que a gente pode construir e também sobre o que está surgindo na pandemia. A gente conversou essa semana, né,
sobre os produtos que estão surgindo, os vídeos que a gente está criando, as ações de endomarketing, ações que geralmente o próprio marketing em relações humanas não consegue dar conta, e que a gente está experimentando aqui agora, e para os hospitais privados lá na frente, ou até agora mesmo, se tiver um produto, um portfólio muito bem estruturado, pode virar um produto com um recurso mensal, que pode ser tanto como contratação, ou investimento social direto, que o hospital pode declarar depois como isenção no imposto de renda, né? Então, a gente aproveitar também o que está sendo construído agora, né? É isso aí. Eu acho que assim, a gente tem como viabilizar as atuações mais profissionais dos grupos de palhaçaria de outras formas, sabe? Só para título de exemplo aqui, né? Quando vocês pensam num hospital, acho que a maioria pensa assim, o hospital não vai ter dinheiro, não vai querer pagar. Gente, só para vocês terem ideia, o custo de uma UTI, ele gira por dia, ele gira entre 1.800 a quase 3.000, dependendo do perfil do paciente, por dia, né, por dia. Então, quando a gente fala, pô, eu quero fazer uma parceria com o hospital, eu quero pedir 2, 3 mil por mês, gente, se o hospital quiser, ele faz aparecer esse dinheiro, sabe? Eu acho que se ele puder, né, se for no hospital, ele tem de onde equilibrar as finanças dele, um hospital privado, para conseguir pagar um dinheiro, sabe? E, de repente, vocês conseguem fazer um projeto que vai gerar uma nova fonte de receita da associação, uma fonte direta, uma fonte livre, que vocês vão poder gastar da forma como for melhor para a associação, né, que vocês vão poder reverter em mais atividade cultural, mais figurino, mais alguma coisa que está precisando. Eu vou trabalhar com tablet também, eu vou trabalhar assim, eu vou trabalhar assim. Quer dizer, a criatividade é o limite, né? Ou seja, não existe, né, limite de como atuar. Então, nesse sentido, eu acho que vocês podem pensar sempre nisso, assim, como que vocês conseguem criar grandes vínculos, estabelecer grandes parcerias, porque o palhaço hoje, o palhaço hospitalar é engraçado, né? Ele não é tão democrático, ele atende muito mais o SUS do que os ricos. Então, é engraçado isso, né? Mas é algo que a gente deveria pensar. A gente deveria pensar como sociedade, inclusive para poder que os ricos também tenham uma impressão legal. E ricos, quando eu falo ricos, eu estou classe média, né, gente? Quem tem plano de saúde. Se eu for internado num hospital privado, eu não vou provavelmente me deparar com um palhaço hospitalar, e eu gostaria muito. Ô Marco, aí é uma discussão até interessante você tocar nesse assunto, porque assim, existe uma discussão muito grande entre os grupos, né? Porque como a gente faz o trabalho voluntário e tal, e muitas vezes assim, sem recurso, a gente tem como prioridade o SUS, porque a gente entende que é o lugar onde está mais vulnerável, né? Agora, quando a gente pensa em hospitais privados, eu concordo com você, né, que a intervenção ela tem que existir, mas existe esse outro lugar, né, da relação LCPJ de um hospital que é uma empresa, né, então, acredito... Tem fins, né, acho assim, tem fins lucrativos, né. Então a entrada nesse caso, assim, a sugestão é entrar via projetos, né, beleza, vamos fazer junto, mas vamos remunerar, vamos ver o que a gente consegue trocar juntos, né. Eu acho que é isso aí. E nos hospitais filantrópicos, essas parcerias, elas podem arrumar patrocinadores de fora, né, gente? Alguém levantou a mão ali? Eu levantei. Ô Marco, interessante você tocar, porque aqui a gente atua em 2 hospitais e uma clínica. Um é o Hospital Municipal, um é a ACD, que é particular, mas é recurso público e tal, mas a gente atua no hospital particular, só que de forma voluntária também. Na verdade, ela nos chamou porque ela até explicou, o hospital antes era pequeno, era um hospital particular, mas era um hospital pequeno aqui da região. Ele foi comprado recentemente pela Intermédica, então hoje ele tem muito capital. Imagina. Mas a gente, eu já tentei, sabe, conversar com a pessoa lá dentro, falar assim, se a gente consegue de alguma forma tentar subsídio e tal. E ela ainda falou para mim assim, olha, que eu saiba, a Intermédica não contrata ninguém. Então, meio que assim, tipo, ou vocês continuam de graça ou vocês não ficam. Em contrapartida, a gente sabe que existe um grupo que tocam violão, o Saracura, né, Aline?
Saracura, que eles são contratados pela Intermédica. Então, assim, acho que fontes existem, mas a gente nunca se preocupou, sabe, realmente em tá fazendo o trabalho pago ali. O propósito sempre foi ser gratuito, mas hoje a gente está numa situação da nossa vida onde está começando a faltar dinheiro na instituição. Então faz falta, realmente. Na nossa casa, né, Cláudio? Na nossa casa também está começando a faltar grana, né? Exatamente. Então, eu sempre comecei a pensar o seguinte, assim, porque eu vejo isso também que você está falando. O grupo do músico, ele recebe. O capelão recebe, né? Tem uma parceria com a igreja e tal. E a gente que tem gestão de um grupo, que tem planejamento, que contrata a gente para dar curso, a gente não se preocupa com isso, entendeu? Então, assim, o voluntariado, ele continua existindo para o hospital, mas pelo menos a cabeça que pensa, a gestão, que deixa de curtir o final de semana com a sua família, que deixa de fazer um monte de coisa por causa de um grupo de voluntário, isso, pelo menos, a gente precisa começar a pensar. Eu não quero receber, ok, mas eu vou ter recurso para não precisar tirar do bolso um treinamento, não precisar tirar do bolso um nariz de palhaço, um figurino, a maquiagem, entendeu? Então, é essa reflexão que a gente está tentando trazer aqui, como o Hudson também já falou, Alexandre, das parcerias e tal, porque a gente entrega bastante coisa, mas para a gente entregar mais ou continuar entregando o que a gente está entregando, principalmente nesse momento, a gente precisa começar começar a pensar um pouco de forma mais estruturada e estabelecer conexões e parcerias que realmente nos dê essa estrutura, né? Sabe, Cláudio, a gente está nessa conversa aqui, eu estou pensando, claro que a gente lá, como Hospital Filantrópico, a gente acaba tendo acesso a várias possibilidades de doação, né? Um perfil hoje que eu tenho atacado assim muito são os grandes farmacêuticos, né, as grandes farmácias, né, as grandes produtoras de remédio, né, esses caras aí que a gente está cansado de ouvir que os caras ganham muito, né, a margem deles é muito alta. Uhum. E eles têm umas cotas para a equipe comercial que são cotas para fazer agradinho, sabe? Então, assim, quando faz lá o começo do ano, né, o final do ano, define-se um orçamento lá, ó, cada vendedor vai ter X dinheiro aqui para enfim, pagar um brinde, para levar o médico para almoçar em algum lugar, enfim, aquela coisa. Porque quem vende remédio não é farmácia, não, é o médico. Se ele escrever lá remédio XYZ, é isso que você vai comprar, você não vai comprar outra coisa. Uhum. Então, essa relação deles, e isso está em compliance, esses caras têm, né, orçamento de verdade. Ano passado eu fechei uma parceria com a Bayer, deu quase 30 mil reais de doação direta para fazer vídeo, né? Mas a ideia que me veio, Cláudio? A ideia que me veio é o seguinte, de repente abordar um hospital privado como esse e falar assim, cara, quem que é teu principal fornecedor aí de material médico, de medicamento? Quem que é o cara? Traz esse cara, vamos ver se ele não consegue manter a gente aqui, apadrinhar a gente, e a gente coloca a logomarca deles no jaleco, né? Enfim, sabe? Porque daí o hospital, ele não vai mexer no caixa dele. Se ele tem que, a Intermédica tem que dar lucro, pois vai dar lucro. Não é esse o problema. Só que a gente vai buscar o dinheiro onde ele está. Né? Então, eu acho que vocês têm que ter muito cabeça aberta nesse sentido e ser criativo de falar, poxa, onde que o dinheiro pode estar? Né? Onde que o dinheiro pode estar? Será que tem uma grande empresa da tua região vizinha desse hospital, que tem algum vínculo com ele que poderia também patrocinar? Mas eu acredito muito nisso, assim, o cara como fornecedor, ele sempre está preservando a relação, ele sempre está querendo que a relação seja cada vez mais forte, né? E se o cara tiver um orçamentinho lá, cara, pô, já é um orçamentinho, entendeu? Uhum. Tu tira uma nota fiscal, faz um contrato, faz tudo bonitinho, do jeito que manda a lei, né? Contrata, faz lá, ó, eu vou te entregar X visitas durante X tempo, né? Eu vou emitir uma nota por mês, eu vou emitir uma nota só e fica já pago tudo isso aí, né? A gente vai estabelecer uma contrapartida, então vocês vão vir filmar aqui, a gente grava um dia só de filmagem, aí os caras trazem equipe. Os caras às vezes têm mais dinheiro para filmagem do que para pagar vocês, entendeu? Então, assim... Ô, Marco, eu queria só fazer uma resposta aqui para Simone, que ela traz, às vezes, essa relação que um líder de um grupo tem com o voluntário, que ele começa a receber e, de repente, não quer passar para o voluntário esse recebimento,
né? Porque tem essa cabeça, às vezes, eu já ouvi isso em algum lugar também, de que eu não vou pagar o voluntário porque ele entrou para ser voluntário, né? Mas aí é que eu faço um gancho com o que a Ilana falou. Como é que a gente aproxima alguém para receber dentro de uma organização? Como é que a gente identifica? Primeiro, quando você é uma organização, o voluntariado, ele não eu não sei se dá para chamar de funcionário, ele é parte da tua equipe. Tecnicamente é uma categoria dentro disso, né? Mas ele é parte da tua equipe, onde ele atua com voluntariado. Não necessariamente você precisa pagar ele, porque geralmente ele nem quer. E para você mudar essa relação de remunerar um voluntário para ele se tornar um profissional, a entrega, a gestão, juridicamente, é outro lugar, né? É outra forma de você atuar. Então, por exemplo, eu não remunero um voluntário, porque se eu remunerar um voluntário, ele deixa de ser voluntário para se tornar remunerado. Então, o que a gente tem? A gente tem dentro da equipe pessoas que se aproximam, que se dedicam mais, que vão atrás de treinamento, que tem MEI, que é uma das premissas dentro de projetos, né? Que tem MEI, eu faço um chamamento, aí sim, esse cara pode receber. Como que o voluntário vai receber dessa estrutura toda? Vai receber em treinamento, vai receber, às vezes, em figurino, em outras coisas que não ali aquela questão financeira, né? O valor mesmo, dinheiro na mão, ele não vai receber porque ele é da equipe de voluntários. Consequentemente, ele não deve realizar a mesma ação, por exemplo, de alguém que é remunerado. 24 horas, 8 horas por dia ou 6 horas, né, de segunda a sexta e tudo mais. Então, assim, existem diferenças também, né? Então, você precisa ter clareza também na gestão o que é uma organização social quando ela estabelece um CNPJ, que tipo de parcerias ela pode fazer em sua totalidade e também em cada projeto, né? Cada projeto tem uma forma de remunerar também, né? Então, é importante a gente ter um pouquinho dessa visão um pouco mais macro, mas no micro também de que tipo de relação que a gente pode estabelecer. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? A gente está encaminhando para o final. Uma pergunta não, mas ainda sobre algo que o Marco falou, ele tocou no assunto sobre quem não é visto não é lembrado, né? A gente aqui tá tudo parado, a gente tá tentando colocar a casa em ordem, o Du tem nos ajudado pra caramba nessa jornada de arrumar muita coisa. E um fator, por exemplo, que eu acabei ouvindo de várias pessoas essa semana, é que as pessoas não conseguem ver o que nós fazemos, aqui a Trupe do Riso faz. Porque nunca foi uma preocupação nossa em mostrar para as pessoas exatamente o que a gente fazia. A gente estava dentro do hospital, estava atuando, mas nunca nos preocupamos tanto em mostrar para o público, ó, tá fazendo isso, tá tendo tal alcance, tá fazendo isso, tá tendo tal alcance. E nesse momento onde a gente está tentando ir atrás de recursos, isso tem feito falta pra caramba na nossa vida. E é interessante ouvir o Marco falar que até mesmo para o fator do hospital isso é importante. Eu estava pensando isso muito mais no público, empresa, mas olha como até para o lado do hospital isso faz diferença. O quão impactante é isso, Marco? Tipo, você entrar, sei lá, no nosso site, no nosso Facebook, Instagram e tal, e você olhar e falar assim, não vou deixar vir ou vou deixar vir de acordo com o que você vê das redes sociais. Olha, eu não sei nem se é só rede social, sabia? Porque às vezes eu me pego pensando assim, não ter um site estruturado, né? Não ter um relatório institucional, ou ter muito pouco tempo de atuação, né? Eu acho que tudo isso mostra uma certa imaturidade, né? Um certo caseirismo, né? Ou algo nesse sentido. Isso vai gerar medo, né? Diretamente. Então, num caso como você está abordando agora, antes era um hospital miúdo, agora é uma intermédica, né? Pô, eles vão analisar, não tenha dúvida, eles vão fazer o dever de casa, né? E aí, quando eles verem que você, poxa, um monte de foto do celular, um site mal feito, as postagens são meio assim, uma a cada 15 dias, quando tem, né? Quer dizer, isso hoje o que vende é engraçado, né? Assim, quando você vai vender um projeto cultural, uma Lei Rouanet, uma das coisas mais importantes para você mostrar é quantos seguidores você tem em uma rede social. Hoje é uma das coisas que mais agrega valor, é quantos seguidores você tem.
Então, assim, você tem que estar bem colocado, cara, não tem jeito. Hoje, acho que não existe mais como a pessoa falar, não, eu vou fazer qualquer coisinha aqui. Não dá, cara, não dá, sabe? Eu acho que tem que ter uma postagem constante, né? Lembrando que isso elegeu um presidente, né? Ter postagens quase que por minuto, né? O cara tem postagens por minuto, né? Então a gente tem que pensar isso. Acho que hoje a vida é muito virtual e a gente tem que colocar muito disso para rodar nesse espaço. Mas sempre se adaptar também a ter interlocutor. Você vai abordar um senhor que já está lá há muito tempo, o cara não tem, ele não segue, não adianta esse negócio de rede social. Leva o relatório impresso para ele, imprime numa grafiquinha, faz um negócio bonitinho lá, gasta seus 20 reais lá, leva bonitinho, você vai causar a impressão que você quer causar, né? Mas eu acho que nesse sentido, a palhaçaria hospitalar em si, ela nunca, claro, quem levar palhaço a sério é uma coisa de maluco, né, Eduardo? Acho que só doido faz isso. Mas vocês têm que, cara, vocês têm que ser levados a sério, vocês têm que se levar a sério, vocês têm que chegar e falar, olha, eu faço palhaçaria hospitalar e é muito nobre isso, sabe? Tem que engrossar um pouco a voz para falar, porque né? Porque Então, vocês não podem ser o patinho feio, o coitadinho e tal. Não, esquece isso. Não chega pedindo desculpa. Sabe aquele filho que vai pedir o dinheiro pro pai e já chega pedindo desculpa, pai, eu queria tanto, porque meu amiguinho... Cara, você não tem que pedir desculpa, você tem que pedir porque você está entregando algo muito valioso, sabe? E veja, não é um tom de arrogância que eu estou falando, mas vocês têm que saber se valorizar, né? E isso tudo, essa imagem, quer dizer, o pacote, vamos falar assim, o presente é muito bom, mas o pacote está horrível, né? Então você tem que fazer um pacote bonito também, sabe? Eu acho que nesse sentido, acho importante vocês terem essa clareza e, gente, fazerem... Quanto mais palhaço dentro do hospital, melhor, gente. Vocês não fazem ideia da diferença que vocês fazem, como um todo, assim. E eu fico muito feliz, Edu, de participar aqui, ver essa moçada inteira aqui, dedicada num domingão. Mas vocês fazem muita diferença, com certeza. E quando a gente vê o sorriso no rosto do paciente, quando a gente vê os colaboradores felizes, quando vem, chegou o pessoal, chegaram os palhacinhos. Gente, vocês fazem a diferença, sabe? Vocês entram, vocês convertem ambientes, vocês fazem conexões, vocês quebram gelos, né? Vocês permitem que pessoas riam, né? Que pessoas esqueçam um pouco que estão ali há 24, 48 horas, um mês, 2 meses, 6 meses, né? Então, a gente tem paciente lá que ficou ano no hospital. Então, assim, vocês fazem a diferença. Com certeza, vocês são esperados naquela rotina, né? Vocês, não tenho dúvida disso. Então, eu só tenho a agradecer a todo o palhaço hospitalar, só tenho a parabenizar vocês pela vontade que vocês têm, e vocês fazem muita falta lá, né? Eu tenho certeza que o hospital faz muita falta para vocês também, né? Isso eu tenho certeza. Esses dias, na segunda-feira, eu estava conversando com um voluntário que é muito querido nosso, e ele é um palhaço, mas ele é um palhaço por natureza mesmo. Ele não precisa vestir nariz para ser palhaço, ele brinca com todo mundo lá. E eu estava conversando com ele, ele falou, e eu falei, cara, muito obrigado por toda a ajuda que ele dá, ele é um parceirão meu, assim, muito parceiro mesmo, da maçonaria, inclusive. E tem nos ajudado a conseguir grandes doações e tem batalhado muito pela Santa Casa no background, assim, né, discretamente. Mas ele falou assim, Marco, eu que tenho que agradecer a vocês, né, por darem o espaço para eu poder estar lá falando com os pacientes. Mas eu acho que, assim, a nossa relação, ela tem que ser de um mutualismo absolutamente sincero e eu tenho certeza disso. Então, gente, é difícil, né, cara? Você me deixa a James abrindo o evento e agora eu tenho que fechar, pô. Responsabilidade. Mas, gente, obrigado de coração. Depois o Edu passa também meu e-mail aí, o LinkedIn, WhatsApp, essas coisas todas aí, se precisarem conversar. E eu quero ajudar vocês todos aí, na medida do possível, enfim, com ideias, com o que, enfim, com o que eu puder. Beleza? Duzão, valeu, cara. Obrigado. Mais essa. Show. Bom, maravilhoso, obrigado, cara. Eu sou suspeito de falar, né? Você pega a gente pela mão aqui, pela orelha às vezes, né? E tem sido muito importante e fundamental para a gente essa conexão, essa parceria que a gente tem juntos, não só para a organização, né? Para o
pro crescimento de nós todos aqui, né, porque isso reverbera, mas lá dentro também da instituição a gente sabe que essa parceria que a gente constrói, ela acaba indo muito mais além, a gente não consegue nem controlar onde vai, né, então que a gente possa aí também nos próximos encontros, nas próprias vezes que a gente se encontrar, trazer mais representantes de hospitais, quem sabe a gente possa fazer num próximo aí, você ajudando também, já vou te cantar essa bola, né, uma mesa, né, uma roda de conversa aí online, com vários representantes de vários hospitais, para a gente ter um pouco mais desses insights também das inúmeras possibilidades que a gente pode fazer, né, então, muito obrigado, sim, a gente fecha com chave de ouro, a gente fecha aí realmente para cima, com uma fala que a gente queria ouvir, e tenho certeza que você está representando aqui todos os hospitais aí que estão passando por essa dificuldade nesse momento, os profissionais da saúde, toda essa estrutura aí que mantém também as bases, né, captação de recursos, estratégia, a gente fica muito feliz de poder ter você aqui com a gente também. Beleza? Valeu, gente! Não saiam daí, a gente vai fazer os sorteios aqui agora também, eu só vou parar a gravação, mas esse foi o segundo encontro para lideranças de grupos de palhaços voluntários, com representantes aí de quase todos os estados do país, então, com gente de fora da Colômbia, como foi o caso da Ilana, então, assim, muito legal, muito bacana, maravilhoso mesmo ter essa parceria do Hudson, Alexandre, e do Massa também aqui, dando todo esse suporte, coproduzindo também, o Marco já saiu ali, né? Então, deixa eu parar aqui essa gravação. Depois eu edito.